A paz de Cristo, povo de Deus, louvado seja Deus. Estamos com mais um vídeo de pregação do Evangelho e oração da fé. Hoje é 19 de janeiro de 2024. Já estamos no 19º dia do mês e do ano. Estamos aí na reta final do primeiro mês do ano. Glória a Deus. E eu louvo a Deus porque graças a Ele chegamos até aqui. E vamos continuar na fé, vamos perseverar em nosso propósito de pregação do Evangelho e oração da fé aqui na plataforma do YouTube. Você que me acompanha desde o início dos trabalhos desse canal, já percebeu que eu prezo por um conteúdo totalmente evangélico, cristão, bíblico. O meu fundamento é Cristo. Ele é o fundamento, é o alicerce da minha fé. Eu me considero um pregador cristocêntrico. Amém? Como disse o apóstolo Paulo, a quem eu respeito muito, um dos apóstolos que eu respeito muito e admiro muito na Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo. Inclusive, vou falar hoje sobre a conversão do apóstolo Paulo, que se chamava Saulo, e Deus o transformou em Paulo. Ele disse na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 2, o seguinte. Ele falou assim: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Então, o apóstolo Paulo, ele era um pregador cristocêntrico. O fundamento da pregação dele era somente Cristo, nada além de Cristo Jesus. Ele falou: eu, quando fui ter convosco, anunciando o Evangelho, não fui com ostentação de linguagem, mas fui no poder do Espírito Santo, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele prezava por uma pregação centralizada na pessoa de Cristo Jesus. E é essa a verdadeira pregação do Evangelho. A pregação que exalta a Cristo, que exalta o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador. Esse é o verdadeiro Evangelho. Uma pregação que não exalta a Cristo, que não tem Cristo como prioridade, não provém do Espírito Santo, provém de um outro espírito, de um espírito enganador. Muito bem, vamos falar sobre a conversão do apóstolo Paulo. Quero que vocês, por gentileza, abram as vossas Bíblias em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 3, e depois vamos para Atos capítulo 9, que fala sobre a conversão de Saulo. Quem era Saulo? Saulo era de uma cidade chamada Tarso, Saulo de Tarso, e ele era um judeu fanático. Ele praticava o judaísmo e ele era um extremista. Ele achava que, por perseguir a igreja, por perseguir cristãos, ele estava fazendo a vontade de Deus. Mas, na verdade, ele estava indo contra o plano de Deus, contra o reino de Deus. Ele era um religioso fanático, um fariseu, entendeu? E ele era cego espiritualmente. Ele não conhecia a verdade, porque não conhecia Jesus. Quem não conhece a pessoa de Cristo, não conhece a verdade. Porque a verdade não está em nenhuma religião específica, em nenhum segmento, entendeu? A religião não é a verdade que liberta. Nenhum segmento religioso é a verdade que liberta. A verdade que liberta é uma pessoa. E enquanto o ser humano não conhece essa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, o ser humano não conhece a verdade. Jesus Cristo é a verdade. E Saulo não conhecia a verdade. Por isso que ele perseguia a igreja, achando que estava fazendo a vontade do Deus
de Moisés, do Deus de Abraão, Isaque e Israel, mas na verdade ele estava indo contra o Deus de Abraão, Isaque e Israel. Ele perseguia a igreja do nosso Senhor, a primeira igreja de Cristo, que foi fundada em Jerusalém pelos 12 apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falo 12 porque Matias foi eleito o 12º apóstolo, no lugar de Judas Iscariotes, que se suicidou, tirou a própria vida, e o lugar dele ficou vago e foi substituído por uma eleição divina pelo apóstolo Matias. Matias é pouco mencionado na Bíblia, na verdade, a gente vê o nome dele aqui em Atos dos Apóstolos, na eleição dele, mas ele foi um dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhou pela expansão do Evangelho, do Reino de Deus. Amém? Então, vamos ler aqui Atos capítulo 8, versículo 1. E Saulo consentia na sua morte. Aqui, no caso, o contexto é a morte de Estevão. Estevão, ele era um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo e ele pregava o Evangelho. E ele acabou morrendo por amor a Cristo, por não negar o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por apedrejamento, ele foi apedrejado até a morte, mas não negou o nome de Cristo. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. E Saulo, ele consentiu com a morte de Estevão. Ele estava lá, ajudando no apedrejamento do discípulo de Cristo chamado Estevão. Saulo estava lá. A velha criatura de Paulo, a velha natureza, estava lá, consentindo na morte de Estevão. No versículo 1, a primeira perseguição à igreja. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. A igreja em Jerusalém era liderada pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, tendo como líder principal o apóstolo Pedro, porque foi para ele que o Senhor Jesus Cristo deu as chaves dos céus. Aquela passagem muito conhecida, Jesus disse para Pedro: o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, o Senhor Jesus deu autoridade eclesiástica para o apóstolo Pedro, para ser o líder máximo da igreja dele, fundada em Jerusalém. Essa passagem ela é mal interpretada, porque muitos acham que é o apóstolo Pedro que tem as chaves das comportas dos céus. Quando ele abre, a chuva cai. Não é bem assim. Essa é uma má interpretação, é uma interpretação distorcida das palavras do Senhor Jesus. Quando Jesus Cristo disse: Pedro, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, estava se referindo à liderança eclesiástica. Ele estava sendo escolhido para ser o líder fundador da igreja de Cristo em Jerusalém. Amém? Então, houve uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja. Então veja que Paulo, quando era Saulo, era um perseguidor da igreja do nosso Senhor Jesus. Todo mundo está compreendendo? Saulo era um perseguidor da igreja do nosso Senhor. Ele assolava a igreja, entrando pelas casas dos cristãos e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere, na prisão. Mas Jesus Cristo tinha um plano na vida de Saulo: transformar
um pecador, um perseguidor, um rebelde, em uma nova criatura, em um santo homem de Deus, em um obediente ao Evangelho de Cristo e defensor da fé. Sim, Jesus Cristo já havia planejado tudo isso, mas ele teve que quebrar primeiramente o orgulho de Saulo e mostrar para Saulo quem é que governa todas as coisas. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, fala sobre a conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, veja que ele estava furioso, ele era um extremista, igual os extremistas islâmicos. Os extremistas islâmicos, eles matam cristãos, judeus, todos aqueles que são contra a religião deles. Saulo era um extremista, não islâmico, mas um extremista judaico. Saulo era o típico fanático religioso. Ele era um fanático religioso. Ele achava que estava sendo zeloso, cumpridor da lei, mas na verdade estava indo contra a vontade do Deus de Abraão. Então ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele ameaçava. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Sinagogas é o templo judaico, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Nessa época, a Igreja de Cristo começou a crescer exponencialmente, de uma forma extraordinária, que os judeus, os rabinos, os fariseus, como por exemplo Saulo, que também era um fariseu, ficaram indignados, não estavam aceitando perder pessoas, entendeu? Do judaísmo para o cristianismo, para o movimento chamado O Caminho, porque a princípio o cristianismo tinha esse nome, O Caminho, discípulos do caminho, ou seja, discípulos de Cristo Jesus. Então, os judeus não estavam aceitando perder membros na sinagoga para o caminho, porque a igreja foi crescendo gradativamente e ganhando almas para o reino de Deus. E aí os fanáticos religiosos ficaram furiosos e iniciaram uma perseguição ferrenha contra o caminho, contra a igreja de Cristo. E aí ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, que era uma cidade da época, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? De quem era essa voz? Era a voz do Salvador. Era a voz do soberano governante do universo, o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi ter com Saulo, iniciar a obra de transformação daquele coração de pedra, daquele coração endurecido. Jesus Cristo começou a quebrantar o coração de Saulo, derrubando ele, quando ele estava indo para Damasco, para perseguir a igreja de Cristo. Interessante, Saulo estava indo para fazer o mal contra os cristãos, contra o povo de Deus, que posteriormente ele seria o defensor desse povo. Veja como funciona a obra de Deus. A obra de Deus é tão fascinante que transforma um perseguidor em um defensor. Sim, para você ver como Deus trabalha. Saulo era perseguidor
e Jesus Cristo o transformara em um defensor da fé. Um defensor da fé. Aleluia. Essa é a obra do Espírito Santo. Então Saulo viu uma luz ofuscante que brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, ele era um perseguidor da igreja. E quem persegue a igreja está perseguindo o próprio Jesus. Por isso que Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Como se ele falasse: você está perseguindo o meu povo, a minha igreja, é o mesmo que me perseguir. Por que me persegues? Aí Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? O homem já perguntou com a voz trêmula. Com certeza ele estava apavorado, porque ele ouvia uma voz, via uma luz, mas não via quem era. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues? Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Veja o plano de Jesus para a vida de Saulo. Jesus foi ter com Saulo para resgatar aquela alma que estava sendo usada pelo diabo. Na verdade, Saulo era um cego espiritualmente. E para mostrar, para provar que Saulo era cego espiritualmente, Jesus Cristo o deixou cego fisicamente por 3 dias, porque Saulo estava perseguindo a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele ficou cego por 3 dias para aprender a lição. Entendeu? Muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, Deus usa situações de dor para nos aproximar dele, para nos trazer para ele. Ele cria situações, ele permite que passemos por tribulações para que nos acheguemos a ele, para que nos humilhemos diante dele. Já se perguntou por que você passa por tantas lutas? É para você se lembrar que você deve dobrar os seus joelhos e se humilhar perante Deus. Volte-se para Deus. Se você está enfrentando tribulações, volte-se para Deus. Porque nada acontece por acaso e tudo colabora para o nosso bem. Amém? Versículo 7. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Eles ficaram emudecidos, assim, perplexos, parados, sem ação, porque eles ouviam a voz de alguém, mas não via ninguém. Versículo 8. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver. Saulo ficou 3 dias sem ver, sem enxergar, durante os quais nada comeu nem bebeu. Aí aqui no versículo 10 fala sobre a visita de Ananias, que era um discípulo do Senhor Jesus, que foi usado para abençoar Saulo. Amém? Na verdade, Ananias foi o primeiro a evangelizar, a falar de Cristo para Saulo, com exceção de Jesus, que foi o próprio Jesus quem chamou Saulo. Mas posteriormente, o Senhor Jesus encaminhou Saulo até Ananias. Amém? Versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama à direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Saulo tinha um apelido de Tarso porque ele era de uma cidade chamada Tarso. Daí o apelido, Saulo de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém,
Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. A princípio, Ananias estava se negando, porque Ananias sabia da fama de Saulo, que era um perseguidor da igreja, entendeu? Mas Jesus Cristo transforma perseguidores em defensores, pecadores em santos, pessoas perversas em pessoas bondosas. Jesus Cristo tem poder de transformar corações. Ele tem poder para transformar o coração da sua família. Se você tem familiares incrédulos, familiares que perseguem a fé, que falam mal da igreja de Cristo, saiba que Jesus tem poder para quebrantar o coração dos seus familiares. E vai chegar o dia em que a sua família vai se dobrar perante Cristo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Cristo para a glória de Deus. Veja o que aconteceu com Saulo. Jesus quebrantou o coração de Saulo, o transformou em uma nova criatura. Amém? Jesus tem esse poder. Ele é especialista em transformar corações, em mudar pensamentos, em mudar opiniões. Ele muda o coração de quem ele quer mudar. E ele queria mudar o coração de Saulo e mudou. Amém? Quando Deus quer fazer algo, ele faz e não tem obstáculo, não tem empecilho. Nada pode impedir o agir de Deus. Agindo Deus, quem o impedirá? Ninguém. Versículo 14. E para aqui trouxe a autorização, Ananias continua relatando, dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse para Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E de fato, Paulo sofreu muito por amor a Cristo Jesus. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém? Então, esse é o resumo da conversão de Saulo. Posteriormente, Deus mudou o nome dele para Paulo. De Saulo, passou a se chamar Paulo, uma nova criatura. Amém? Um novo homem, cheio do Espírito Santo de Deus. Então, de perseguidor, ele se tornou um defensor da fé em nosso Senhor Jesus. É isso que Deus faz. Transforma os corações. Amém? Louvado seja Deus. Como Deus é maravilhoso. Transformou um perseguidor da fé em um dos maiores defensores da fé. O apóstolo Paulo foi o que mais escreveu cartas na Bíblia. Ele escreveu uma carta aos Romanos, 2 cartas aos Coríntios, 2 cartas aos Tessalonicenses, uma carta aos Colossenses, uma carta aos Filipenses, 2 cartas ao seu discípulo Timóteo, uma carta ao seu discípulo Tito, uma carta a Filemon. Amém? Enfim, escreveu muitas cartas. Foi um homem muito usado pelo Espírito Santo, pelo nosso Senhor Jesus. Para você ver que Deus tem poder para transformar os corações. Por mais endurecidos que sejam os corações, Jesus Cristo pode quebrantar os corações. Ele pode quebrar
transformando a vida das pessoas. Assim como Ele me transformou em uma nova criatura também, Ele pode transformar você em uma nova criatura. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos fazer a oração do Salmo 23. E eu quero orar pela sua vida e pela sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero que você eleve seu pensamento a Deus e ore comigo o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Meu Senhor, em nome de Cristo Jesus, Pai, eu entro humildemente na presença gloriosa do Senhor em oração. Eu tenho acesso a Ti graças ao Senhor Jesus. E é no nome de Jesus Cristo que eu rogo a Ti, meu Pai, pela vida de todos os que estão me acompanhando aqui no canal. Eu rogo a Ti, meu Deus, eu peço a Ti que abençoe a vida de todos e abençoe a família de todos os meus irmãos e irmãs que estão orando comigo nesse exato momento, nessa oração da fé. Meu Deus, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder em cada vida e repreenda toda obra maligna. Amarra, meu Deus, os espíritos malignos que estão atormentando a vida dessa pessoa. Que todo mal seja amarrado, seja impedido de atribular a vida dessa pessoa. Que a tribulação, que a angústia saia da vida desse homem e desta mulher. Em nome de Jesus. E que o milagre aconteça na vida dessa pessoa que crê em nome de Jesus. Eu oro, meu Pai, e agradeço pela atenção. Eu sei que o Senhor ouve a nossa oração. E por sua graça, somos atendidos, somos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado. Que o Todo-Poderoso continue abençoando sua vida. Em nome de Jesus. Estaremos juntos na segunda-feira. Você que mora aqui em Pinheiro, nos veremos na igreja, no templo de adoração. Amém? Neste domingo, 8 horas da manhã ou às 7 horas da noite. E você que me acompanha aqui pelo YouTube, estaremos juntos novamente na segunda-feira. E eu estarei iniciando a doutrinação evangélica. Estarei expondo aqui alguns temas da fé cristã, sobre a Trindade, sobre anjos, sobre céu, amém? Salvação, sobre o inferno, amém? Sobre fé e obras, enfim, teremos esse estudo a partir de segunda-feira, tá bom? Doutrinação evangélica. Estarei abordando 15 temas. 15 temas. Vou falar aqui em ordem para vocês. Primeiro tema, há um só Deus. Segundo tema, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Terceiro, o Espírito Santo. Quarto, os frutos do Espírito Santo e os dons espirituais. Quinto, Bíblia, a palavra de Deus. Sexto, homem e mulher, criação de Deus. Sétimo, casamento. Oitavo, o pecado. Nono, a salvação. Décimo, fé e obras. 11º tema, a igreja. 12º tema, batismo e ceia.
13º tema, os anjos. 14º tema, Satanás. E 15º tema, o plano de Deus. Amém? 15 temas da fé cristã estaremos estudando a partir de segunda-feira. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Glória somente a Deus.